É, o que eu queria pensar hoje com vocês é a respeito de algo que tem mexido comigo, né? Claro, a gente só fala do que propriamente tem falado conosco também. E a respeito de algo que todos nós temos, mas que a gente faz parte de nós, mas nós nunca paramos para pensar. É a respeito de esperança, da nossa esperança como cristãos, tá? É, porque na verdade todos nós temos esperança e a nossa esperança como cristãos ela deve estar bem fundamentada naquilo que nós esperamos, né? Mas muitas vezes a gente não pensa muito a respeito dessas coisas e é preciso a gente pensar sobre isso, sobretudo para ter clareza de foco, clareza de propósito e olhar para aquilo que é realmente importante e real, aquilo que é mais real do que qualquer realidade que a gente vive hoje. Tá? Então, nesse sentido, eu queria falar um pouco sobre esperança cristã. Não tenho a pretensão de demorar muito, nem de ser tão extensivo, mas só de refletir a respeito de algumas coisas. Tá? Essa inquietação ela surgiu é, quando eu estava esses dias muito agoniado. E como nós estamos aqui só numa conversa, eu vou falar a respeito de minha inquietação. Não era nada menos que eu fiquei e eu me senti um tanto incomodado. Depois, quando eu percebi, que eu vim parar para perceber que eu estava agoniado, querendo saber os resultados da eleição dos Estados Unidos. Então você diga assim, mas por que essa preocupação toda? Ninguém precisa ser um analista cultural nem um cientista político para saber que as eleições dos Estados Unidos ela reverbera em todos os lugares, né? Sobretudo aqui também nós. Nós estamos no Cariri Paraibano, um local relativamente afastado, né, de grandes centros, mas ainda assim ela reflete. Minha preocupação maior não é questões políticas, econômicas ou coisas do tipo, mas é com a Igreja de Deus. É com o rumo que a Igreja do Senhor ela vai tomar a depender de alguns acontecimentos que podem vir aí a nos sobreviver, tá? Mas esses dias eu estava no culto e na quarta-feira e lembrando de algo. Eu parei para pensar, caramba, eu tô tão preocupado com, assim, pensando tanto, né? Não preocupado, mas naquela apreensão por um resultado, que eu fiquei a pensar, cara, por que que eu tô pensando tanto, tô tão inquieto com uma coisa como se nós, como igreja do Senhor, dependêssemos disso para que as coisas terminem bem para nós que somos povo de Deus. As coisas não dependem é, de circunstâncias, nem tampouco de pessoas para que Deus cumpra o seu plano glorioso para a sua igreja. E é nesse sentido que eu queria pensar aqui com vocês, tá? É que nossa esperança como cristãos, ela não depende de circunstâncias que nos sobrevêm, ela não depende de fatos como esse, tá? Que ela não depende única e exclusivamente do Senhor. E é pensando nisso que eu queria ler um texto com vocês lá em Hebreus, no capítulo número 13. Se vocês estiverem com a Bíblia, me acompanhe aí. Hebreus capítulo número 13. Os versículos. Na verdade, o versículo que eu quero focar é somente o 14, como vocês devem já imaginar, mas para ter um pouco de contexto e um pouco de foco do que está acontecendo aqui, vamos ler a partir do versículo número 12 até o 15, para a gente ter um pouco mais de noção do que o autor está querendo nos passar aqui, tá? Mas assim, para aqueles que estão acompanhando, Hebreus 13, 12 até o 15. Por isso foi também que, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele está falando de Jesus, né? Jesus sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Na verdade, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe, a gente tem a tendência
como seres humanos, a correr para dois polos opostos quando o assunto é esperança. Então vejam só, ou a gente é um utópico iludido, né? Aquelas pessoas que são super otimistas, tudo vai dar certo, o mundo vai terminar bem, nada tá mal, e coisas desse tipo, né? A gente sabe bem porque a gente pode conhecer, viver e perceber muitas vezes pessoas são desse tipo, né? Aquela expectativa e otimismo próprio da imaturidade de quem é imaturo. Parece até uma criança que pensa que tudo vai dar certo, né? Você já deve ter visto, a gente faz parte da nossa realidade, as crianças quando ficam animadas e pensando que tudo vai dar certo, nada do que elas imaginam, planejam ou sonham será frustrado, né? A gente tem a tendência de correr para esse lado e pensar que as coisas serão super boas, que tudo sempre vai terminar bem, e que o que vale é ter pensamento positivo, né? É uma teoria aí, o que vale é ter pensamento positivo, que as coisas no final se acertam. Do outro lado, a gente tem um outro extremo que é a tendência ao desespero. É como se fosse uma espécie de niilista desesperado. Ele olha para as coisas dessa vida, ele sabe que tudo aqui acontece, ele não tem controle sobre nada, ele procura um sentido para sua existência, ele procura algo que faça ele viver e no qual ele possa esperar, e ele não vê nenhuma base, nenhum fundamento para esperar, então ele fica desesperado. Nós temos a tendência, como seres humanos, a corrermos para um desses opostos, né, para esses extremos. Mas a esperança cristã ela não está nem de um lado nem do outro. Bom, eu não lembro há algum tempo atrás, vocês podem aí me corrigir ou me confirmar isso. Eu vi uma frase que era dita que era tinha sua atribuição a Ariano Suassuna, que diz assim, olha, o pessimista é alguém chato, o otimista é alguém, mais ou menos nesse sentido, o otimista é alguém bobo, mais ou menos nessa palavra, mas bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que foi Ariano Suassuna que disse essas palavras. A questão é que, embora a frase ela tenha a sua verdade, o que eu duvido muito é que Ariano Suassuna tenha sido um realista esperançoso. Porque só quem tem a Cristo Jesus, só quem faz parte do povo de Deus, que está numa aliança com Deus e o seu povo, é que pode realmente, de fato, afirmar que é um realista esperançoso. Porque essa é a base do cristão. Sem o cristianismo como pano de fundo, sem Deus como pano de fundo para todo o significado da existência humana, nós vamos estar correndo de um lado para outro. Ora, num desespero niilista, ora num otimismo imaturo. Mas nós não vamos ter uma esperança fundamentada, que não nega a realidade do mal, mas que ao mesmo tempo ela está baseada em algo concreto, algo real. Tão real quanto o que a gente está fazendo aqui agora. Tão real quanto os celulares que a gente está com ele próximo. Tão real e mais real ainda do que qualquer realidade palpável e concreta que a gente pode realmente desfrutar nesse momento presente. Essa que é de fato a esperança do cristão. Pensando no texto, basicamente, você perceba que o que está acontecendo aqui é que deixa eu dar um pano de fundo, como você já deve saber, mas só para relembrar o que está acontecendo. A carta é escrita dos Hebreus para trazer um pouco de ânimo e fazer algumas exortações a cristãos que estavam tendo a tentação de voltar às práticas judaizantes. Então, para isso, ele começa a desenvolver o seu argumento falando da superioridade da nova aliança e de Cristo Jesus como aquele que é o mediador dela, a despeito da antiga aliança que tinha como ponte o judaísmo. Então, para que aqueles cristãos não voltassem a antigas práticas, o autor escreve essa carta e ele vai fazer uma série de exortações à medida que ele desenvolve seu argumento. Quando nós chegamos aqui, nós já chegamos no final da carta e ele está aqui comparando e contrastando
duas realidades, né? A realidade da antiga aliança e a realidade da nova aliança. Então ele diz assim, olha, por isso foi que Jesus também, para santificar o povo pelo próprio sangue, sofreu fora da porta, ou em outras traduções, né, sofreu fora do arraial. A questão aqui é que ele está traçando uma comparação, uma analogia entre a antiga aliança e a nova, ou seja, assim como os animais que eram oferecidos, eles deveriam não ser, existe um tipo de sacrifício, e a gente pode ver isso lá no livro de Levítico, no capítulo 16, existe um tipo de sacrifício que os animais deveriam ser retirados para fora da cidade, e não poderiam ficar com os sacerdotes que tinham uma parte do alimento ficava para os sacerdotes. Assim como os animais, e até mesmo pessoas, quando pecavam, morriam e eram apedrejadas fora da cidade, como por exemplo Acã e outras aí das histórias bíblicas, ele está falando aqui que assim como na antiga aliança o pecado que poluía, por assim dizer, o ambiente, ele estava lá fora, deveria ser lançado fora, né, da cidade para não contaminar ali, não é, trazer nenhum tipo de contaminação ao povo de Deus, ele deveria ser fora. A Bíblia diz que Jesus, ele, para santificar o povo, sofreu fora do arraial. A analogia aqui é a seguinte: Jesus, ele é aquele que pagou o preço e levou o pecado do povo, daqueles que creem em seu nome. Então vejam que, por essa razão, Jesus sofreu. Qual é a razão aqui que ele está dando? Que razão foi essa? Por isso foi também Jesus para santificar o povo. Jesus morreu, pagou o preço pelo seu pecado para santificar um povo. Santificação, nós sabemos muito bem, é a ideia de separação, né? Ele separou um povo. Essa ideia que é interessante, Jesus ele separando a um povo específico para viver conforme aquilo que ele chamou. Ele vai dizer, isso aconteceu e Jesus pagou um preço fora, nós devemos sair, pois, fora do arraial, levando também o seu vitupério. A ideia é a seguinte, nós temos um chamado para nos identificarmos com a morte de Cristo. Um chamado para que a gente, assim como Cristo sofreu, nós nos identifiquemos com o sofrimento de Cristo. E a verdade é a seguinte, somente uma. Assim como era um motivo de vergonha para alguém naquela época, num certo sentido, alegar que servia a Jesus Cristo, aquele que foi morto num madeiro, seguir Jesus era um motivo de afronta, de desprezo. E o que o autor de Hebreus aqui está nos chamando é para que a gente assuma essas coisas, que servir Jesus Cristo não é nada mais, nada menos do que motivo de afronta, de desprezo para aqueles que não entendem a verdade do Evangelho. E aí ele vai dizer o seguinte, pois aqui nós não temos cidade permanente. A verdade é que ele está nos chamando aqui para entendermos nosso chamado como cristão de sofrimento e de perseguição por amor ao Evangelho. Então ele vai dar uma razão, um motivo pelo qual nós devemos receber alegremente a afronta, o desprezo, a perseguição que vem daqueles que não são parte do povo de Deus. Ele vai dizer o seguinte, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a divina. Nós estamos à espera de novos céus e nova terra. Nós estamos à espera de um novo mundo. É isso que nos espera. E é por isso que nós devemos ter em mente que, como cristãos, nesse mundo aqui, ainda que vivamos nesse mundo por um chamado de Deus, nós não fazemos parte desse mundo. Nós não temos uma cidadania nesse mundo. Paulo vai falar o seguinte, lá em Filipenses, mas a nossa pátria está no céu, onde nós esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Era um chamado, Paulo tinha consciência da sua cidadania, que não era terrena, mas era celestial. Eu queria lembrar que
a cada um de nós é que nós estamos aqui, queridos. De passagem, nós temos uma esperança que não é nessa vida. Eu já ouvi falar lá em Coríntios, capítulo 15, que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Então, nós devemos viver nesse mundo, mas com o coração na eternidade. O chamado aqui é para que a gente entenda que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Ou para melhorar um pouco a metáfora, que é uma metáfora bem real nos nossos dias, nós somos como aqueles refugiados que fogem dos seus países por conta de guerra, por conta de toda sorte de perseguição. Eles estão sem pátria, vivendo longe da sua pátria, porque por algum motivo eles não podem viver naquele local de sua origem. Nós somos assim. Nós somos peregrinos, forasteiros, que não vivemos e não somos deste reino, mas nós temos um reino maior que Cristo veio inaugurar para a gente. E é essa onde deve estar o nosso coração. Nossa esperança deve estar no novo mundo. É pensando nisso que ele vai dizer. Então, por meio de Jesus Cristo, nós ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa seu nome. A ideia, queridos, aqui é que por intermédio de Jesus nós devemos oferecer a Deus louvor. E aqui ele está contrastando os sacrifícios antigos que eram mortos com a ideia de sacrifício que deve ser por nossa própria vida. Ou seja, por meio da nossa própria vida nós oferecemos um sacrifício a Deus quando nós confessamos o seu nome. E confessar o seu nome é muito mais do que expor só por palavras, mas é com toda a nossa vida nós manifestarmos a beleza que é seguir a Cristo Jesus, a beleza que é viver segundo o Evangelho. Isso está fundamentado não em outra coisa, senão naquilo que Cristo fez por nós. Né? Nós devemos viver como forasteiros e peregrinos aqui por conta de algo que Jesus fez por nós. 1 Pedro, eu queria que vocês vissem comigo esse texto também, só passar uma cartazinha. É só para mostrar qual é o fundamento da nossa esperança. Porque há quem diga assim, mas, cara, tá falando aí que tem gente que é um desesperado, um pessimista, que não consegue enxergar nada de bom, porque na verdade ele olha para a realidade do mundo e não enxerga nada de bom. Então ele não pode ter esperança e nem expectativa de um mundo melhor e nem de uma vida melhor. Tu estás dizendo aí que tem gente que é otimista e nega a realidade de todas as coisas que acontecem de ruim aqui. Tem uma esperança que não é esperança real, mas é uma esperança fictícia, ilusória, utópica da cabeça dele. Mas tu estás agora defendendo que o cristianismo ele é e proporciona uma base, um fundamento último para nós termos verdadeira esperança, para nós termos uma esperança que é real, que é viva. Como é que essas coisas se resolvem então? Como é que você pode mostrar tudo isso? Como é que você pode alegar essas coisas? Então, veja, Pedro pensando sobre isso, ele diz o seguinte, lá na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo número 3, vai dizer o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu li o texto todo para terminar o trecho, mas o ponto que eu queria lembrar a nós hoje é o seguinte, que Pedro está falando aqui que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua misericórdia, deu-nos um novo nascimento, nos regenerou, e ele vai dizer para quê? Para uma viva esperança. E ele vai mostrar como isso aconteceu. Ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A base, o fundamento da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Sabe,
Queridos, às vezes a gente é, conversa sobre Páscoa, comemora a ressurreição, mas a gente não sabe o que ela significa na vida prática nossa. A gente comemora dizendo, Jesus está vivo. Mas o que é que isso significa, Jesus está vivo? O fato é que Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele veio para inaugurar um novo mundo e para testar e confirmar que um novo mundo está vindo por aí. Que mundo é esse? É aquilo que ele prometeu, um novo céu e nova terra, já está nos assegurado por conta da ressurreição de Cristo Jesus. E essa ressurreição é algo real. Talvez as pessoas pensem que é uma coisa fictícia, mas um ser humano chamado Jesus Cristo, um judeu que viveu há 2000 anos atrás, ele viu esse mundo e ressuscitou. Um judeu que viveu numa cidade chamada Jerusalém, morreu lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então veja, essas coisas não são ilusões de nossa cabeça. As pessoas podem olhar e perceber que esse Jesus, o Deus todo-poderoso e transcendente, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós e no tempo e no espaço ele se manifestou. Ele se manifestou e viveu entre nós há cerca de 2000 anos atrás. Ele viveu num local geográfico que a gente sabe onde foi. E há provas cabais da ressurreição de Jesus Cristo. A gente não precisa nem estar nos preocupando com essas coisas, porque existem tantas e tantas provas da ressurreição de Jesus Cristo que são incontáveis. Ah, talvez você diga assim, são coisas da cabeça das pessoas. Não, são coisas reais. Mas claro, eu não quero entrar aqui no método das provas. Porque eu estou lembrando aqui de uma citação que o Tim Keller postou na página dele, a página oficial do Tim Keller, essa semana, né? Porque aquilo que faz com que a gente seja direcionado para as provas não é a prova em si, mas é como a gente avalia as evidências. E o que é controlador, no caso de nós avaliarmos as evidências de, da ressurreição de Jesus Cristo, nesse caso, não são propriamente os fatos, porque os fatos, eles são interpretados pelo coração. E o coração, ele vai determinar se nós respondemos aos fatos positivamente ou negativamente, se nós olhamos para as evidências de um modo ou de outro. Por isso que nós não devemos ficar entrando em provas de ressurreição de Jesus Cristo, em última instância, porque a prova vai depender, no final das contas, da inclinação do nosso coração. Se nós somos rebeldes diante de Deus, ou se nós estamos respondendo a Ele em um chamado dele, para que nós tenhamos uma relação com Ele. No final das contas é isso, a questão do coração, não é a questão de provas. Porque, como disse Pascal, eu não sei se vocês já viram, mas é tão conhecida essa frase que as pessoas muitas vezes citam ela em todo fora de contexto, mas citam uma frasinha de Pascal que diz assim, olha, o coração tem razões que a própria razão ela desconhece. A verdade é que o coração ele determina as próprias razões para que a gente venha a crer ou não venha a crer em determinadas coisas. O coração, o centro da pessoa humana, é que está envolvido. E Deus nos chamou para uma viva esperança porque pelo seu Espírito ele nos deu a fé. E é por isso que nós cremos e temos certeza da ressurreição, porque o testemunho interno do Espírito Santo, ele fala e fala de maneira mais poderosa do que qualquer outra coisa. É engraçado essas coisas. É engraçado que Pedro ele está dizendo aqui que Deus ele nos chamou para viver esperança e a base dessa viver esperança é a ressurreição, porque Jesus veio para inaugurar um novo mundo e o novo mundo já está aí. Ele veio para criar um reino de Deus, para inaugurar o reino de Deus. E esse reino já é presente, mas como a gente sempre fala, mas ainda não. Ele já é presente porque ele está dentro de nós. E Jesus Cristo já inaugurou essa, porque a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação. Ele ressuscitou. Como a ressurreição de Jesus, ela prova de que um novo mundo, de novas criaturas que terão seus corpos ressurretos e que viverão para sempre com ele, em novos céus e nova terra, ele está vindo por aí.
Sabe, queridos, e muitas vezes a gente não tem noção do que isso significa, porque isso deveria mudar a nossa postura como cristão. A ressurreição deveria mudar a nossa postura como cristão, as nossas atitudes como cristãos, para saber que o reino de Deus já está entre nós, que nós somos aqueles que proclamam o reino de Deus. Não, eu não estou querendo dizer aqui que nós vamos transformar, ou que nós vamos implantar o reino. Isso seria um otimismo, talvez tão bobo quanto aquele que eu falei da minha parte. Quem inaugura e quem vem para fazer o reino de fato pleno é Jesus Cristo. Mas nós podemos ser participantes. Há um autor que eu lembro dele, ele é um tanto quanto polêmico, mas ele diz uma coisa interessante sobre essa questão do reino de Deus, falando sobre essa questão ecológica. Ele diz assim: Jesus está voltando a um capítulo de um livro, um capítulo de um livro dele. O capítulo diz assim: Jesus está voltando, planta uma árvore. É engraçado porque quando eu vi isso pela primeira vez, eu não entendia a correlação dessas coisas. Mas o fato é que porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós já podemos ver vislumbres, já podemos ter ecos de um novo mundo que está para surgir. E nossa esperança deve ser justamente essa. Nossa esperança não deve ser outra, a não ser aquela que tem como foco um novo céu, uma nova terra que está para ser implantado. O dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, nós não deveríamos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. E quando eu falo isso, não é para a gente fugir do mundo. Eu falo isso para que a gente não coloque a nossa esperança última, a nossa confiança última nas coisas desse mundo. Mas que a gente olhe para essas coisas como querendo dar vislumbres de um reino que está para ser concretizado plenamente. O que a esperança cristã nos ensina? Primeiro, ela nos ensina a não esperar aplausos, não esperar as benesses desse mundo, de um mundo que jaz no maligno, que já é mau e que se deteriora. Um mundo que já está destruído. Sabe, queridos, quando eu vejo muita gente aí que por conta de um envolvimento, de querer ter reconhecimento humano, eles estão negociando a sua fé, eu fico triste. Para ter o aplauso do mundo, o aplauso da academia, o aplauso de pessoas inteligentes, o aplauso das pessoas que estão no seu trabalho, ou para ter o reconhecimento de alguma coisa que ele faz, ele está pronto a negociar a fé. Se nós somos cristãos de fato, nós sabemos que nossa cidadania não está aqui, que os valores do reino a que nós fomos inseridos, não são os valores do reino desse mundo. Nós não deveríamos esperar outra coisa senão perseguição, porque é isso que vem aí. A gente não pode ser utópico. A gente não pode se iludir pensando que as coisas vão melhorar, porque o mundo caminha para a consumação final. E essas coisas já foram preditas. Nós não devemos lembrar o que nos espera para aqueles que são povo de Deus, para aqueles que foram separados pelo sangue da aliança. Não é outra coisa senão perseguição, não é outra coisa senão o ódio do mundo. E há um salmo que me vem à mente, que eu gosto bastante, é o salmo número 74, o último versículo, que ele diz o seguinte: Senhor, olha para aqueles que se revoltam contra ti, porque o tumulto daqueles que se levantam contra ti tem surgido e aumentado cada vez mais. É isso que vai acontecer, e é isso que nós já vemos acontecer, e que, ao que tudo indica, vai aumentar, vai se intensificar à medida que os tempos passam. Nós estamos vendo isso aí. Eu dei um exemplo hoje, logo quando eu comecei a ir, vocês sabem do que eu estou falando. As coisas vão se intensificar para perseguição, em relação à perseguição contra os cristãos. O tumulto daqueles que se levantam contra Deus cresce absurdamente, e não tem como nós carregarmos o nome de Deus e não sermos de alguma forma atingidos. Não esqueçamos disso. Não procuremos aplausos do mundo, porque a realidade do mundo é outra para aqueles que servem ao Senhor. Segundo
lugar nós deveríamos pensar a respeito da esperança cristã. Ela deveria ajustar o nosso foco para lembrar que nossa expectativa não deve ser colocada em homens, em circunstâncias. Sabe, às vezes a gente está pensando que uma pessoa vai resolver a nossa situação. Sabe, ao mesmo tempo que a gente quer proteger a igreja, quer proteger os valores cristãos. Eu estou falando aqui do exemplo que eu dei logo no início. Ao mesmo tempo que eu estou louco e torcendo para que algumas coisas aconteçam, para que os valores cristãos eles sejam preservados, muitas vezes nós não examinamos o nosso coração a fundo, a ponto de levar em consideração que nós podemos estar criando expectativas em circunstâncias e em pessoas, ao invés daquele que é o Rei soberano do universo. Não podemos deixar que a expectativa última e final de nossas vidas esteja sobre circunstâncias ou sobre humanos, pessoas humanas, porque no final das contas quem governa a nossa vida é o Rei do universo, é Cristo Jesus. Então que o nosso coração não seja colocado nessas coisas, mas isso nos lembra que o nosso coração deve estar em outro lugar, deve estar na pátria celestial, deve estar no lar. Nós estamos a caminho do lar. Nosso coração deveria saltar de alegria quando a gente ouvir isso. Nós deveríamos, sabe, que a gente deveria pensar mais sobre a realidade da glória que vai se manifestar. Eu aspiro por um dia e eu anelo isso do fundo do meu coração, pelo dia em que a glória do Senhor encherá toda a terra, que o conhecimento da glória de Deus inundará toda a terra, como diz a Escritura, como as águas cobrem o mar. Eu anelo pelo dia em que a glória de Deus vai ser manifestada plenamente, que não vai haver mais impedimento do nosso próprio coração mal, nem desse mundo caído, que possa impedir da gente desfrutar plenamente da glória de Deus, da gente conhecer esse Deus plenamente. Eu espero por esse dia, o dia em que Deus encherá a terra do conhecimento da sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Isso deveria a gente nos apontar para que a gente pudesse fazer algumas atitudes e ter algumas ações pontuais no modo como nós vivemos hoje. Se o reino já está entre nós, está para ser inaugurado, nós deveríamos, por meio das nossas boas obras, evidenciar, dar vislumbres e ecoar que o reino do Deus está chegando aí e ele vai ser consumado. Como é que a gente faz isso? Por meio de nossas boas ações. É por isso que eu citei a questão do Jesus está voltando, plante uma árvore. É porque à medida que a gente faz boas obras aqui nessa terra, é que à medida que a gente somos verdadeiramente sal e luz desse mundo, nós apontamos para um novo mundo que está surgindo. Nós apontamos para uma nova realidade que já foi inaugurada, mas ainda não plenamente. As boas obras dos salvos manifestam a realidade de uma nova esperança que os cristãos têm. A realidade da ressurreição, a realidade que é comprovada porque Jesus ressuscitou, que nós não somos mais cidadãos desse mundo. Que nós lembremos disso e pensemos numa coisa, a esperança cristã, ela não é passiva. Ela é algo que nos impõe, que implica em ação. Que a gente não esqueça disso. Que nosso coração esteja não nesse mundo. Que a gente discuta, que a gente tente preservar os valores cristãos, que a gente faça boas coisas à medida que a gente vive nesse mundo e cumpra aquilo que Deus nos chamou para fazer neste tempo. Mas que o nosso coração esteja no lar, à espera do grande rei e daquele grande dia em que tudo vai ser consumado. Tem um hino da harpa cristã, o hinário mais querido de todos nós, que ele diz o seguinte, e eu gosto muito desse hino. Oh, que gloriosa vista será quando a gente, todos reunidos, vemos os salvos do mundo a contemplar e adorar o Cordeiro de Deus para todo sempre. Oh, que gloriosa vista será. Eu almejo por esse dia, que a gente cada dia mais almeje e viva de uma forma que aponte
para mostrar que a diferença entre aqueles que estão pactualmente unidos a Deus e aqueles que se rebelam está, fundamento último, está naquilo que eles são, porque eles são pessoas salvas, pessoas que esperam e têm uma firme esperança. Não é uma esperança que depende de circunstância, não é uma esperança que depende de presidente A ou presidente B, não é uma esperança que depende de economia estar boa ou estar ruim, mas é uma esperança, uma coisa que já nos é garantida, que é o reinado pleno de Jesus Cristo no novo céu e nova terra. Que a gente não esqueça disso, que Deus edifique os nossos corações à medida que a gente lembra da sua palavra nesse momento aqui de reunião. Eu passo agora a palavra aí para vocês aí.